Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa manhã de hoje, manhã de sexta-feira, para a glória de Deus. Estamos aqui para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nessa manhã de hoje, para fazer parte desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, para Te agradecer, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Ó Pai, que nessa manhã de hoje, Deus, o Senhor nos conceda um dia abençoado, Senhor, na Tua presença. Entra dentro da nossa casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, Pai. Seja com cada um de nós, meu Pai, nesse dia de hoje. Toma a frente, toma a direção, toma o primeiro e melhor lugar, Senhor. Faça tão somente o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Fica com cada um de nós, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Faça a Tua obra, Senhor, em nós. Eis-nos aqui completamente nas Tuas mãos, na Tua dependência, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos tudo nas Tuas mãos. Assim, Pai, eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, né? Palavra extraordinária para a nossa vida nessa manhã de hoje. Palavra verdadeiramente para nos sustentar, nos fortalecer e nos colocar de pé todos os dias diante desse Deus. Jesus estava dormindo no barco. Jesus entra no barco para atravessar para outro lado e os discípulos o seguem. E a Bíblia está nos relatando que nessa travessia sobreveio uma grande tempestade, ao ponto que o barco estava sendo açoitado de um lado para outro pelos ventos que era forte, pelas ondas. O barco estava sendo varrido, jogado de um lado para o outro. E os discípulos desesperados no meio daquela situação, e Jesus estava dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sereno, tranquilo, ali descansando, como homem, ele estava dormindo, descansando, mas como Deus, ele estava vendo a situação que os seus discípulos estavam passando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele momento, daquela situação ali, os discípulos vão até Jesus e acordam, dizendo: Senhor, não te importa que perecemos. Perecemos, Senhor. E Jesus levanta, naquele momento, e Jesus faz uma pergunta: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Louvado seja Deus, essa palavra, ela nos ensina algo profundo. Ela nos passa algo profundo para as nossas vidas, para o nosso entendimento. Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus está nos ensinando que nós não podemos ser tímidos, que nós não podemos ser medrosos, que nós não podemos ficar abatidos no meio da situação. Nós precisamos ser intérpretes, ter uma fé genuína, uma fé ousada diante do Senhor. Ser ousado diante dessa situação, diante dessa circunstância. Por mais difícil que esteja, o vento estava ali assoprando, o mar estava bravio. Os discípulos estavam desesperados com medo de morrer naquela situação. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Quantas vezes as lutas se levantam, os ventos começam a soprar cada vez mais forte. Mas Jesus, ele nos fala nessa manhã que nós precisamos ser ousado dentro dessas situações. Nós não podemos ser tímidos, ser medrosos, não. Nós precisamos ser ousados na nossa fé. Jesus disse
Para os discípulos, se tiveres fé como grão de mostarda, dirás a esse monte, passa daqui para colar, ele passará. É a tua fé. É a tua fé genuína, intérpreta, cheia de ousadia, que você vai determinar no nome do Senhor Jesus e você vai ver as situações sendo resolvidas. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Então essa manhã de hoje é uma palavra com a o Senhor nos chama a nossa atenção. Ele não quer que nós venhamos ser tímidos diante dessas circunstâncias que sobrevêm à nossa vida, diante dessas lutas que se aparecem na nossa vida. Jesus diz para os discípulos, né? Homens de pequena fé. E muitas das vezes a luta está tão grande que a gente quer até abandonar o barco. Muitas das vezes a luta está tão intensa, se intensificou tanto na nossa vida que muitas das vezes nós queremos parar, nós queremos desistir, queremos sair do barco. Mas Jesus me trouxe aqui nessa manhã de hoje para te dizer, não saia do barco. Jesus está no teu barco. Se você sair, você vai perder a sua bênção, a sua vitória. A vitória está dentro do barco. Jesus está contigo. Jesus estava com os discípulos dormindo. Os discípulos foram lá e acordaram. E naquele momento Jesus se levantou e deu uma ordem para que aquele vento parasse, para que o mar se acalmasse. Eu quero te dizer nessa manhã de hoje, Jesus já deu ordem para o vento se acalmar na tua vida, para essa tempestade que está soprando na tua vida se acalmar. Jesus já deu ordem para parar, mas se você sair do barco, você não vai receber a tua bênção. O vento e o mar se aquietou, de tal forma que os discípulos ficaram admirados e perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Então não queira sair do barco, fica no teu barco porque Jesus está nele, e Jesus está te sustentando, Jesus está te fortalecendo, e a ordem já foi dada. A palavra de hoje para que você guarde na tábua do teu coração, a ordem já foi dada, Jesus já deu ordem para que esse vento se acalme, para que essa tempestade que se levantou na tua vida se acalme. A palavra vai nos dizer lá no livro de Atos, quando Paulo estava sendo transportado para Roma naquele navio, que ele estava preso naquele navio, sendo levado para Roma para se apresentar a César, a palavra vai nos dizer que sobreveio grande tempestade. E a situação era difícil, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu de noite a Paulo e disse a Paulo que nenhuma daquelas vidas se perderia. Que o Senhor havia entregado nas mãos de Paulo todas aquelas vidas, todos aqueles homens que estavam ali com ele, que nenhum se perdeu. E certo ponto os marinheiros queriam fugir, arriar os botes, mas Paulo disse para os surpreendentes dali, Paulo disse para aqueles que estavam com ele, se eles saírem, não vão poder se salvar. Era para ficar no navio. E todos foram salvos. Apenas o navio e a carga se perderam, mas nenhuma vida sequer se perderam, porque a ordem foi dada para ficar no barco. Então Jesus já deu a ordem nessa manhã de hoje, fica no teu barco, porque ele já deu ordem para que essa tempestade se acalme. Aleluia! A ordem já foi dada, essa tempestade vai passar, esse vento que você está enfrentando, essa tribulação na tua vida vai passar, a ordem já foi dada do Mestre. Então acalma o teu coração, acalma a tua alma nessa manhã de hoje, tenha paz de espírito nessa manhã de hoje, receba a paz que excede todo entendimento e permaneça no teu barco, porque a ordem já foi dada. Jesus já ordenou para que as ondas e o vento se aquietem na tua vida, e tenha certeza que vai fazer grande bonança. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo a calmaria na tua vida hoje, na tua casa, no nome do Senhor Jesus. A ordem já foi dada, então recebe essa palavra no teu coração, toma posse dela, se fortalece, se anima, se coloca de pé, porque Jesus já deu a ordem ao teu respeito para a tua vida nessa manhã de hoje, para que o vento se acalme, essa tempestade que está assolando a tua vida nessa manhã de hoje, a ordem já foi dada para parar. Então tenha certeza que quando Jesus dá uma ordem, até o vento e o mar lhe obedecem. Então tenha certeza que no nome do Senhor Jesus, tudo isso que está na tua vida vai passar, porque Jesus já deu a ordem. Então não abandone o barco. Não pare, não desista nesse momento. Prossiga, por mais difícil que esteja, mas o Senhor já deu ordem para parar.
essa situação na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, então toma posse e diga: eu recebo e eu creio que o Senhor já deu ordem em favor da minha vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Quero te convidar, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser alcançadas. Amém? Deus vos abençoe. Fique com o Senhor Jesus e até amanhã.